E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernando e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério, mas nem sempre. E hoje estou aqui, eu apenas com vocês. Vou falar um pouquinho sobre a origem da festa junina. Bom, não podemos estereotipar, porém eu acredito que quase todo mundo gosta da festa junina. Eu, por exemplo, fico o ano todo esperando pela festa junina, para mim poder ir nas festas juninas aqui que a gente tem em Santa Helena. Se eu pudesse, eu ia em todas, porém geralmente cai duas ao mesmo tempo, então eu não posso ir em todas, mas todas que eu posso ir, eu tô indo. Então, eu sou um pouco suspeita para falar sobre a festa junina, porque eu gosto muito, fico esperando o ano todo por isso, porém, aqui no Brasil a gente gosta bastante, a população brasileira gosta muito. Enfim, pessoal, a festa junina, ela tem origem em festividades no solstício europeu, tá? Que é o solstício de verão. Lá na Europa, que foi onde começaram essas festas pagãs, que eram chamadas de festas pagãs, em junho, tem dia 20 a 21 de junho, são os dias mais longos do ano lá no hemisfério norte, lá na Europa, em alguns países, porque tá começando o verão. Então, lá naquele tempo, lá no século XVI, era muito as colheitas eram feitas nessa época do ano, né, em junho. Então, eles começaram a fazer essas festas para atrair boas energias, a festejar a fertilidade, boas colheitas, afastar os maus espíritos, porque eles acreditavam que isso acabava atrapalhando um pouco os maus espíritos acabavam atrapalhando um pouco a colheita. Então, que os mais antigos, né? Mas enfim, eles usavam daí balões e fogueiras para fazer não era uma espécie de ritual, mas enfim, usavam nessas festas. O balão, hoje, no Brasil, é proibido, que não é um balão de festa, é aqueles balões que são assim, ó. Lá na Europa, eles eram soltos para cima para dizer que a festa estava começando. E só que daí, como isso polui bastante, acaba afetando a fiação, foi proibido. Aqui no Brasil, tá lá na Europa, eu não sei como é que é, mas acredito que se foi proibido, foi bem depois, né? Mas enfim, aqui no Brasil não pode usar mais, então as pessoas só penduram junto das bandeirinhas que a gente tem hoje. E daí, com o avanço do cristianismo que a gente tem, né, lá da Europa, ainda veio lá de Portugal e tal, essas tradições pagãs foram incorporadas e transformadas em celebrações em homenagem a santos católicos, tá? Do catolicismo, que é o Santo Antônio, dia 13/6, o São João, dia 24/6, e o São Pedro, que é dia 29/6. Então, como esses três santos fazem aniversário, tem essa homenagem no mês de junho, a gente correlacionou isso, né? No caso, os europeus correlacionaram isso e trouxeram aqui para o Brasil. A festa se chamava Festa Joanina, por conta de São João, né? Que a gente pode chamar, às vezes, tem pessoas que chamam de São João e não Festa Junina, mas era a Festa Joanina, em homenagem a São João. Porém, veio aqui para o Brasil e a gente mudou para a Festa Junina, em correlação com o mês de junho, né? Claro que aqui no Brasil a gente tem festa junina, julina e agostina, né? Porém, antigamente era só em junho mesmo. Por mim, a gente podia fazer uma festa junina por mês, como eu falei, eu sou bem suspeita para falar, mas enfim. E com a chegada da festa junina aqui no Brasil, a gente sabe que tudo que vem pro Brasil, a gente dá o nosso jeitinho brasileiro. Por exemplo, a pizza que veio da Itália, a gente coloca um monte de coisa. O hot dog, que no caso é o cachorro quente, a gente vive colocando bolhota em tudo. Porém, geralmente a gente melhora. Eu sou também muito suspeita para falar da cultura brasileira, porque para mim é a melhor, a mais diversificada de longe. Por quê? Porque a gente foi colonizado por Portugal e uma boa parte pela Espanha, porém vieram muitas pessoas de outros países, outros lugares. Então, sabe, a gente tem 5 regiões aqui no Brasil e todas são uma diferente da outra. Então é muito legal isso, essa nossa cultura diferenciada que a gente tem. E claro
a gente fez uma mistura de elemento e colocou um monte de coisa na festa junina que não tinha na festa junina que a Europa trouxe pra gente. Porém, a gente vai colocando enfeite em tudo, né? Claro que o milho, que é muito utilizado como na. Milho que a gente come. Comidas com milho, pessoal. Bolo de fubá. Enfim, um monte de comida com milho, essa coisa com milho e amendoim, é porque lá eram as colheitas, né? Então vieram para cá também. Enfim, tá aí até hoje essa coisa do milho correlacionado com a festa junina, que sinceramente é muito bom. Também trouxeram as quadrilhas, né, que são as danças, os trajes caipiras, aquela coisa de vai pra frente, vai pra trás, quando a gente junta as mãos na festa junina, veio da França, né, que é outro país da Europa que também colonizou aqui, então é uma mistureba muito maluca que faz o que é hoje a nossa festa junina aqui do Brasil. Porém, a cultura indígena e africana também trouxeram muita influência, tanto nos instrumentos, nas danças, no ritmo, na vestimenta, a música que a gente tem, sabe? Então, tudo isso faz parte dessa vasta cultura que a gente tem aqui no Brasil. Então, muitas das comidas típicas que nós temos vêm de origem indígena e africana também. E com os anos se passando, a festa junina perdeu deixou um pouco de ser religiosa para se tornar uma festa popular entre a comunidade e as pessoas. Então, assim, pessoas que não são católicas, né, que fazem isso, a gente acabou fazendo tirando um pouco dessa correlação. Enfim, tem pessoas que ainda relacionam, outras não. Porém, virou uma festa mais comunitária, então todo mundo frequenta. A gente sabe que em todo o Brasil a gente tem a festa junina no mês de junho, às vezes ocorre no mês de julho também, mas a gente tem aí e eu acredito que vai ficar pro resto do mundo aí, porque, pô, uma festa dessa não tem que parar totalmente, né? Pelo amor de Deus. Tem destaque, esses arraiais têm destaque em Campina Grande, que é na Paraíba, e em Caruaru, que é no Pernambuco. Então lá eles fazem essas festas todo ano, tá? Com os trajes um pouco diferente do que a gente tem aqui no sul, mas enfim, faz aquela correlação. Lá eles fazem a competição de qual é a festa junina maior que tem. A gente sabe que aqui no Brasil é a maior, a festa junina foi considerada a maior, foi uma dessas duas cidades. Enfim, essas duas cidades sempre fazem essa competição de ver quem faz a festa junina maior. Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente leva bastante a sério isso. E é uma festa que virou aí cultura do Brasil. Ainda bem, porque eu adoro. Enfim, eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da origem da festa junina. Tem muitas e muitas e muitas coisas, histórias também, que vieram com a cultura europeia para cá. Porém, a gente não pode falar tudo também, né, que tem. Mas é uma história muito legal e que bom que essas festas vieram para cá. Espero que vocês tenham gostado. E, pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.